A primeira pergunta é de Mara Paula Melo Mendes. Ela pergunta se o livro Universo em Desencanto pode ser editado fora do retiro racional. Olha, essa questão, ela foge ao propósito aqui da nossa conferência, porque já é uma questão jurídica, né, e pertence à ordem estabelecida, né? Eu respondo o seguinte, que poder pode. Agora, esse livro tem, obviamente, né, direitos, né, reservados. Então, essa questão do livro ser editado fora do retiro racional, né, é uma questão que cabe a quem de direito, ou seja, aos proprietários dos direitos autorais do livro. Não compete a ninguém julgar essa questão. A pergunta é de Glauquene Adalgisa Gomes. Então ela pergunta: quando conseguimos desmaterializar nosso... Ela não completou, escreveu... Raciocínio. Hein? Nosso raciocínio, ele vai direto. Ele vai direto para o mundo racional? Onde ficam os nossos irmãos racionais? Acima do Sol ou abaixo do Sol? Bem acima do Sol. O nosso raciocínio segue para lá. Quando ele estiver totalmente desmaterializado, aí ele está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E o mundo racional fica bem mais além do Sol do que da Terra ao Sol. Pode avaliar o que é isso, essa distância? O tanto que nós nos distanciamos da nossa verdadeira origem. Viemos parar, vamos falar vulgarmente, num buraco. Nós estamos morando aqui num verdadeiro buraco, num mundo de trevas, que para a gente poder enxergar, isso aí é fogo. Eletricidade é fogo. O que queima é bom? Não é. O Sol é um brasão de fogo. Vai conhecer toda a história do Sol. Como que ele se transformou nesse astro, que hoje é o engenheiro-chefe de tudo, que tanto gera, como mantém, como destrói tudo aquilo que fez. Então está aí a sua resposta. Quem pergunta é o senhor Ilacir. Como será a reação da humanidade diante do conhecimento racional? A reação de quem espera por algo que possa modificar para melhor a sua vida, a reação das pessoas que estão já agoniadas e agonizando diante da situação em que nós nos encontramos, será de grande alegria. Uma emoção nunca vista no mundo diante desse encontro com nossos irmãos, diante do racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, dono da obra Universo em Desencanto, e que aqui está para exatamente nos dar a possibilidade de sentirmos uma verdadeira alegria de viver. Restaurar a nossa vontade de existir aqui nesse mundo, que já, às vezes, já não é nenhuma diante de tanta coisa, de tantos acontecimentos que se vive nesse mundo. Muitos querem até morrer e muitos se suicidam diante da situação em que vivemos. Então, a porta que se abre trará
como tem trazido para aqueles que já passaram a se conhecer, uma enorme alegria, um prazer de viver, uma satisfação de estar conhecendo o seu próprio eu, o mundo e o porquê de toda a nossa existência. Maior satisfação não pode existir. E a emoção entre toda a humanidade será muito grande quando pudermos estar e colocar em prática a concórdia, a paz, o amor, a fraternidade, o entendimento, a compreensão entre todos os povos do mundo universalmente. Porque essa cultura não é só uma cultura para o Brasil, é uma cultura para todo o universo. Muito obrigada. A pergunta é de José Luiz Brito. Ele pergunta se os espíritos voltarão para o mundo de origem. Voltarão. Voltarão. Tudo voltará para o nosso mundo de origem. Voltará sol, lua, estrelas, água, terra, animais, os vegetais e os espíritos. Tudo que existe aqui nesse mundo voltará para o seu estado natural, de ser racional, puro, limpo e perfeito. O Rony pergunta: se uma pessoa morrer sem conhecer a cultura racional, ela tem condições de ir para o mundo racional ou terá que voltar à Terra novamente para se imunizar? Todos, para voltar ao seu mundo de origem, têm que desenvolver o seu raciocínio. É uma condição imposta pela própria natureza que trocou de fase. A fase do animal racional, ela terminou. Então, os animais estão sendo liquidados pela própria natureza. Porque terminou a fase do animal racional, terminou a fase do pensamento, e os pensadores estão se destruindo uns aos outros. As epidemias estão aí destruindo os pensadores. Os males naturais da natureza, vulcões, terremotos, furacões, tudo quanto é sorte de intempéries, ajudando a destruir os pensadores. Porque a fase deles acabou e eles perderam o direito de viver. Então uma pessoa, às vezes, que está muito interessada em ter a sua situação resolvida, a natureza é justa, ela é sábia. Existe um tribunal, uma justiça nela. O tribunal racional, o tribunal da natureza. A natureza conhece cada filho que ela colocou no mundo. Ela é a verdadeira mãe. Nós temos a nossa mãe biológica. Toda mãe biológica conhece os seus filhos. Mas a verdadeira mãe, da qual nós dependemos em tudo e por tudo, é nela que está o tribunal racional. E o tribunal julga todos os casos. A mãe quer a recuperação de todos os filhos. Faz de tudo. Mas a matéria é surda. A matéria é surda. Ela não ouve o que a natureza quer dizer. Ela não usa, a matéria não ouve as advertências que a natureza constantemente vem fazendo para chamar a atenção dos seus filhos para a nova fase, para a fase da recuperação, para a fase da imortalidade, porque o raciocínio é eterno, o pensamento é que é vago, passageiro e provisório. Porque é por isso que esse corpo de matéria
ele é vago, passageiro, provisório, porque é nele que está toda a caixa pensante. A própria fermentação do corpo já produz em nós pensamentos dos mais variados possíveis e imaginários. A própria combustão material. Então nós temos que desenvolver um fator que se torne independente dessa combustão material. E o raciocínio é a máquina que vai realizar tudo isso. Então uma pessoa que morre sem conhecer a cultura racional é porque ela não procurou. Ela não fez por onde. Ela não teve a curiosidade científica de saber muitas vezes o que está escrito aqui nesse livro. Porque esse livro já foi difundido no Brasil inteiro. A gente pergunta para uma pessoa, você já ouviu falar em cultura racional? Ah, já ouvi falar. Mas você conhece? Não, ainda não conheço, mas eu já ouvi falar. Quer dizer, a natureza está incumbida de fazer a propagação, propalando para o Brasil, para o mundo todo, os conhecimentos da cultura racional. Eu mesmo estive em Portugal, fazendo divulgação em várias cidades de Portugal. Coimbra, Fátima, presenteamos até o padre lá da cidade de Fátima. Demos a ele um buquê de flores e demos o livro de presente a ele. Então, várias pessoas no mundo inteiro já estão divulgando a cultura racional. E os nossos irmãos do mundo racional, os extraterrenos, também incumbidos de fazer a difusão da nova fase da natureza. Então, a pessoa não pode mais ficar alegando ignorância. Não pode alegar mais desconhecimento, porque isso está sendo divulgado de todo jeito, de toda forma. Isso aqui é uma forma de divulgação, uma conferência como essa. Um programa de televisão que Jô faz é uma forma. Um programa de rádio, uma matéria no jornal, folhetos explicativos, colocados às vezes em caixa do correio. É aquele bando de garças brancas, munidos desse sentimento de solidariedade, que estão fazendo esse trabalho em várias regiões do Brasil e até do mundo. Então, a pessoa morre sem desenvolver o raciocínio, ela não procurou desenvolver o que existia de melhor nela. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque existe um tribunal para fazer o julgamento. E o contencioso universal para poder executar aquilo que o tribunal julgou. Então, isso não é comigo, isso é com a própria mãe, a natureza, que está incumbida. Muito obrigado.